Aleluia! Se é para Jesus, pode ser mais forte, meu querido. Pode ser mais intenso, meu querido. É só por Ele. É só por Ele, meu querido. É só por Ele. Não existe um outro motivo. Não existe um outro caminho. Todas as vezes que o nosso apóstolo nos acalma, todas as vezes que nós achamos que nós não vamos conseguir, como um bom fleumático piorado que eu falo que sou, fleumático piorado, eu acho que Deus viu alguma coisa em nós para entender que nós pudéssemos fazer algo para Ele. Eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo, a pastora, que confio essa grande responsabilidade de estar aqui auxiliando como pastor auxiliar, debaixo da visão e da autoridade do pastor, do apóstolo, da pastora, sendo fiel, meu querido. Uma das coisas que eu mais aprendi estando ao lado do meu apóstolo é sobre a palavra de ser fiel à sua palavra, à sua posição, e eu tenho certeza que Deus, Ele pode honrar a sua vida. Eu quero ministrar para você nessa noite um texto que está aqui no livro de Josué, capítulo 1. Eu tive refletindo esses dias que o apóstolo ele me deu a oportunidade, a honra de estar aqui ministrando a palavra, e eu marcando e vendo a pregação dos pastores que vinham aqui, nós pudemos fazer um mix de tudo que Deus falou comigo nesses dias. Josué 1, capítulo 1, versículo 1. E então após a morte de Moisés, servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo está morto. Deus falando, lembrando a Josué que Moisés está morto. Essa é uma fala de lembrança. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre a este Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola dos teus pés, eu vou-lhe tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, a direção do poente sol será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé, não haverá quem poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te desampararei, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te. Olha o quanto Deus lembra Josué. Olha quantas vezes Deus lembra Josué, falando para ele: esforça-te, anima-te, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu? Olha o que Deus lembra a Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas nem espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Por onde quer que andares, Deus é com você. Por onde é o medo que está no teu coração, Deus está com você. Aonde os teus pés pisarem, Deus está com você. Dê um aplauso a Jesus, sente, dando glória a Deus, dando aleluia. O texto é muito claro, dizendo que, não sei se Josué era um fleumático, mas o tanto que Deus fala com Josué, o tanto que Deus lembra Josué, fala: Josué, lembra, esforça-te, não vai ser fácil, mas esforça-te. É um texto que lembrou muito, alguns anos atrás, mais precisamente 3 anos e alguns meses atrás, nós no meio de um furacão, no meio de uma história
difícil de entender o porquê e como aconteceu. Mas Deus coloca esse texto dizendo para nós: seja forte e seja corajoso, porque ainda existe um trabalho a ser feito, dá para sempre, para sempre. Não existe um lugar, amado, não existe um lugar aonde Deus não pode chegar. Então Josué, Deus vai lembrando ele: não foi eu que te ordenei, seja forte, não se apavore, nem te desanime. Na vida nós enfrentamos momentos difíceis, meu querido, momentos de embate, momentos de medo, momentos de frustração, momentos de dificuldade. E o Jordão aqui para Josué era um momento que ele não tinha vivido ainda. Ele tinha ouvido de algumas passagens anteriores, mas Josué não tinha chegado ainda à frente de um rio e tido aquela expectativa do que vai acontecer. Existem coisas que acontecem em nossa vida que nós não planejamos, sim ou não? Existem coisas que acontecem em nossa vida que nós não planejamos, que acontece. Existem Jordãos na nossa vida que é a enfermidade. Quem está preparado para uma enfermidade? Existe Jordão na nossa vida que é o Jordão do desemprego. Quem está preparado para que o chefe chame e fala: olha, infelizmente o cenário ele mudou e a gente vai ter que desligar da empresa. Existem Jordãos na nossa vida que é uma perda, uma pessoa indo embora, um resultado negativo, algo que você quer tanto e quando você adquire, dá um problema um mês depois. Como é difícil você lidar com algumas situações inéditas da nossa vida que nós ainda não conhecemos. Um diagnóstico. Há 20 dias atrás, eu quieto como sempre, como um fleumático piorado, meu pai recebe um diagnóstico de câncer. 20 dias atrás. E o médico falou: corre para um exame detalhado. Minha irmã está aqui, ela correu com meu pai para cima e para baixo, nós orando, quieto, falando com Deus: Deus, eu não aceito, porque eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele. A minha irmã não pôde ir. A Rose foi com ele no hospital São José. Internaram meu pai, era para sair num dia, não saiu, saiu dias depois. Quando foram abrir, fizeram todo o procedimento. Quando foram ver, já retiraram o nódulo, já retiraram tudo que tinha lá dentro. E agora no retorno, segunda-feira, o médico falou: irmão Gerson, pode ir embora, você está curado, não existe mais nada dentro de você. Meu querido, o nosso Deus é o Deus do diagnóstico, que muda o diagnóstico. Ainda que nós não entendamos, Deus está no controle. Quietinho. Deus falou: você vai ficar quieto. Falei: mas eu preciso pedir ajuda. Deus falou: você vai ficar quieto. Eu todos os dias lá em casa, ajoelhando, orando, no serviço, todo mundo chamando e eu falando: Senhor, o Senhor sabe que existe no meu coração. Mas para a glória de Deus, ele voltou no médico. O médico falou: vem daqui 6 meses, porque o Senhor já não tem mais nada. Meu querido, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não sabemos o porquê está acontecendo, Deus continua no controle de todas as coisas. De repente para você o Jordão é um diagnóstico difícil. De repente para você precisa superar obstáculos e entrar numa atmosfera que você não entende, que você nunca entrou, mas que você agora está vivendo, se deparou. Mas meu querido, o Jordão ele aparece na nossa vida para que nós possamos atravessá-los e no nome de Jesus viver um novo ciclo. Viver um novo ciclo em nossas vidas. Novo ciclo, novo dia, novo começo, nova era, novo portal. É isso que Deus tem para nós. Já tem alguns dias que Deus tem me mostrado e falado sobre isso. Nós orando, eu contei a visão para o meu apóstolo. É como se nós tivéssemos colocado a cabeça para fora de uma janela. É como se nós estivéssemos vivendo em um cômodo fechado, mas agora nós colocamos a cabeça para fora da janela e vimos que existe um horizonte imenso para nós conquistarmos. E nós não somos a igreja de ficar parado, nós somos a igreja do seja forte e corajoso e avance. Dê um aplauso a Jesus, meu querido. Avance. Para avançar,
Josué precisou ter alguns atributos. Primeiro, ele teve fé, diga comigo, fé. Depois, Josué precisou ter coragem, diga comigo, coragem. E ele precisou ser obediente. Sem fé, meu querido, você não consegue sair do seu lugar. Você até consegue, mas você não consegue sair do seu lugar espiritualmente. E quem sai do lugar fisicamente e não anda com o Espírito junto, não vai muito longe. Já viu aquelas pessoas que começam com muito gás? Eu até começo mais lento, eu admito que eu começo algumas coisas até bem lento. O apóstolo tem que me empurrar, vai menino. E eu falo, calma meu apóstolo. O apóstolo fala, calma. Ih, que palavra difícil. Eu até começo com um pouco de cautela. Mas meu querido, pensa numa locomotiva que vai devagarzinho. 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 Mas não para. Não para. Não para, meu querido, mesmo que seja devagar, não pare. Mesmo que seja difícil, não pare. Mesmo que o diagnóstico seja difícil, não pare. Não pare, meu querido. Não pare de adorar. Não pare de servir. Não pare de exercer a sua função. Não deixe, não pare, não encoste. Para vencer as crises é preciso ter fé, ter coragem. Para vencer as crises é preciso ser obediente. E esse atributo eu posso parar e dizer um pouco para você. Porque de obediência eu entendo. Tudo o que Deus fez na minha vida até hoje foi por causa da minha obediência. Ontem, contando na mesa de almoço, eu falei para o meu primo de Taubaté, feliz com a conquista dele. Teve um filho depois de 10 anos tentando. E eu conversando com ele, ele falou, primo, isso. E eu tive o testemunho com ele. E falei, rapaz, eu não entendia nada 5 anos atrás. Reuniões na igreja, reuniões para isso, reuniões para aquilo. E eu não era líder de nada. E todo mundo fazia questão que eu estivesse na reunião. Jefferson, vem na reunião. Eu falei, o que eu vou fazer na reunião? Só vai. Jefferson, vai ter reunião para começar um projeto tal. Eu falei, glória a Deus, você vai estar lá. Eu falei, não vou, para que eu vou fazer na reunião? E eu falei para ele, rapaz, eu nem sabia o porquê, mas Deus já sabe que talvez eu estava participando de um planejamento, que a execução passaria por um auxílio nosso hoje. Meu querido, a obediência pode te levar a um caminho de vitória que você não tem noção. A obediência, ela é um caminho que prospera a sua vida. A obediência é um caminho que Deus olha e se agrada de você. Você que é obediente, mesmo que as pessoas podem zombar da sua cara, você fala, eu sou obediente à minha posição. Por que você é tão obediente assim? Você acha que eu não ouvi isso tudo, amado? Por que você se parece tanto com ele? Será que você quer imitá-lo? Não, eu quero ser obediente a ele. Eu quero ser obediente às suas palavras. Alguns dos conceitos que existem dentro do Rio Jordão. Nós vimos aqui o apóstolo ministrando, falando sobre quando os sacerdotes levaram a arca e pararam com a arca no meio do Jordão, para que o povo passasse a pé enxuto. Meu querido, para que nós estivéssemos aqui hoje, alguém teve que levar a arca, e com muita dificuldade. Eu lembro até hoje minha pastora chorando na primeira sala lá depois da garagem, quando ela chegou e falou, como que aconteceu tudo isso? Se abraçou com a Fernanda e chorou. A Fernanda chorando no corredor da igreja. Meu querido, nós não entendemos nada, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que nós não estamos entendendo, Deus está no controle de todas as coisas. Os sacerdotes pararam no meio do Jordão. Josué 3:15.
os sacerdotes vão e param no meio do Jordão. E quando aqueles que carregavam a arca chegaram no Jordão, e os pés do sacerdote que carregavam a arca foram submersos à beira da água, pois o Jordão transbordava em todas as margens. Eu fui ler sobre essa história porque isso é interessante. A história diz que nessa época o Jordão era a época que o Jordão ficava mais cheio. Algumas das versões que eu li diz que a água saía pelas beiradas do rio. A água se dava às cabeças das beiradas, algumas versões. Então os sacerdotes chegando com a arca próximo ao rio, e agora eles colocando os pés, e o rio se abriu. Meu querido, para que nós tivéssemos aqui hoje muito voto e muitos desafios o nosso apóstolo passou. Eu glorifico a Deus porque os últimos 3 anos eu estive junto. Eu glorifico a Deus porque os últimos 3 anos Deus me fez conhecer o seu coração de perto. Os últimos 3 anos eu entrei em brigas que nem era minha, mas por causa do meu apóstolo eu falei: não, eu estou aqui. Eu também faço parte disso. Outra coincidência do Rio Jordão, quando Elias fere as águas, lá em 2 Reis 2:8, e então Elias tomou a capa e dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram para os 2 lados, e eles passaram a pés enxutos. Parece que o Jordão não vai se abrir. Não é assim quando nós recebemos um diagnóstico. Não é assim quando se mostra o Jordão na nossa frente, como esse povo estava olhando o Jordão cheio. Parecia que não ia atravessar, parecia que não ia conseguir. Me permite, apóstolo, lembrar algumas coisas. Me permite. Meu apóstolo me chamou um dia, nós aqui no auge da situação. E olha como o coração do nosso apóstolo é forte. E como o seu espírito é íntegro. Nós não somos sendo liderados por qualquer pessoa, amado, fisicamente. Eu, como um bom fleumático e observador, Deus me fez enxergar o coração do apóstolo. O apóstolo, um dia, eu aqui atrás, sentado no gabinete, o apóstolo, eu falei: apóstolo, me ligaram aqui uma família, dizendo que vão se desligar. Ele falou: pastor Jefferson, vamos fazer o seguinte: todos que ligarem hoje, a partir de hoje, você faz uma oração e abençoa a família. Nós precisamos ficar com aquelas pessoas que querem abraçar a nós. Eu nunca ouvi isso, meu amigo apóstolo, eu nunca ouvi isso. Se ligarem, pastor Jefferson, Jefferson, você pode abençoar a pessoa para o lugar onde ela está indo. Eu nunca falei isso para ninguém aqui. Nunca falei isso para minha esposa. Baixei minha cabeça, atendendo os telefones que ligavam. Oi, pois não, pastor, ô Jefferson, você está aí? Estou informando que eu vou sair da igreja. A hora que o apóstolo está aí, eu vou fazer uma oração pela irmã, quero abençoar a irmã, o irmão. A irmã vai abençoada para o lugar que a irmã vai. Amado, só quem tem um coração em Deus que toma uma atitude dessa. Só quem não tem medo do Jordão toma uma atitude dessa. Só quem não tem medo, que olha o Jordão, vê que o Jordão vai ser difícil passar, mas ele falou para mim: despeça em paz. Agradeço o tempo que teve conosco, mas nós vamos passar esse Jordão com quem quer passar conosco. Meu amado, o Eliseu, ele lança a capa e o rio se abre. E depois agora é a vez de Eliseu, o seu companheiro também, em 2 Reis 6:6. E disse o homem de Deus: onde caiu? E o profeta Eliseu teve no seu ministério muito ligado ao Jordão também, fazendo o machado flutuar da superfície das águas. Acontece um momento em que eles estão fazendo uma ação perto do rio, e o machado de um dos trabalhadores cai no rio e afunda. Isso causa uma grande preocupação. Eliseu, sabendo disso, ele chega perto, faz uma oração, e aquele machado volta a flutuar, mesmo dentro daquelas águas sujas e barrentas. Quem aposta, meu amado? Quem aposta que um lugar possa se reverter? Quem aposta hoje que um lugar pode se reverter um resultado? A mesma coisa, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. O general da Síria, Naamã,
ele recebe um diagnóstico difícil. E no mesmo Jordão ele vai e se lava 7 vezes. Ou seja, ele entra a primeira vez, ele olha na sua pele e não aconteceu nada. Ele entra a segunda vez, olha na sua pele e não aconteceu nada. Mas pela 7ª vez, ele entra no Jordão, ele sai e a sua pele sai limpa como a de um bebê. Meu querido, isso significa para mim e para você que pode não ter acontecido ontem, pode não ter acontecido hoje, mas amanhã Deus pode realizar um milagre na sua vida. Dê um aplauso a Jesus. Amanhã Deus pode realizar um milagre na sua vida. Josué 1, capítulo 1. Moisés agora está morto. E Deus, ele lembra a Josué: olha, o meu servo Moisés está morto. E você precisa fazer o povo passar. E o povo enfrenta um período de incerteza, dizendo: o que vai acontecer? Parecia eu. O que vai acontecer? Mas eu acredito numa promessa. Eu acredito numa palavra. Eu acredito em um homem de Deus chamado Paulo Henrique. E nós não arredaremos o pé. Abraçaremos juntos, choraremos juntos e ficaremos juntos. Amado, Deus fala para Josué: você lembra agora, o meu servo está morto. Irmão, você imagina um líder daquela época, agora morto, o povo entra em desespero. Entra em desespero, o maior líder da época. Eu queria lembrar você, meu querido, que aqui no versículo 1, capítulo 1, versículo 2, Deus volta a lembrar que Moisés está morto. Mas, meu querido, mesmo que Moisés esteja morto, Deus continua no trono. Mesmo que Moisés esteja morto, Deus continua no trono. Mesmo que deem as costas, Deus continue no trono. Mesmo que falam mal de mim, Deus continua no trono. As portas do emprego se fechou, Deus continua no trono. Deus continua no trono. A liderança é humana e passageira, mas a liderança e o plano de Deus é permanente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não há ninguém, amado, não há um homem, não há uma circunstância, não há o diagnóstico que pare aquilo que Deus vai fazer. A voz dele é verdadeira, sim ou não? Nós estávamos no GPS quinta-feira. Como foi bom, nós compartilhávamos uma palavra. Nós ouvimos uma palavra. E dentro dessa palavra eu compartilhei um texto que falou sobre a voz do Senhor, como é poderosa. Segundo, precisamos sair desse deserto e cravar os nossos olhos em novos desafios. Se Josué estivesse olhando para a morte de Moisés, se Josué estivesse fixo na morte de Moisés, e não no propósito que Deus tinha para aquele povo, eles não sairiam do lugar. Amado, depois de uma grande tempestade, depois de uma grande luta, depois de um grande deserto, levante a sua cabeça. Sempre haverá um lugar novo de conquista para você e para mim. Sempre haverá um lugar novo de conquista para você e para mim. Deus é um Deus de novidade. A Bíblia fala que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Novas pessoas, novo ambiente, nova atmosfera. Eis que tudo se fez novo. Mas pastor, o lugar onde Josué estava era deserto. Correto. O lugar onde Josué estava era um lugar de escassez. Correto. O lugar onde Josué estava era um lugar de esterilidade, sequidão, falta de recursos. Não parece o cenário que a gente viveu? Olhava, não via aonde ia terminar. O Jordão está à frente. Como vamos atravessar o Jordão? Em um lugar de clima hostil, a noite muito frio, o dia muito quente, um solo muito pobre. Mas existe um Jordão.
e como nós vamos passar por ele, mas o deserto é para o povo, e foi uma fase, um momento necessário para que um horizonte novo se abrisse. Meu querido, abra sua mão, eu quero profetizar como pastor, auxiliar desse lugar. Amado, as crises passaram, existe um horizonte novo para você para sempre, existe um horizonte ainda que ninguém foi, para você e para mim, que Deus se revelará neste tempo. Meu querido, se você acredita nisso, dê um aplauso a Jesus. Existe um horizonte novo para você, existe um horizonte novo para mim. Nós não somos chamados para ficar parados, nós não fomos chamados para ficar estagnados, nós não somos chamados para copiar, nós não somos chamados para fazer algo igual a alguém. A Pra Sempre sempre puxou a fila. A Igreja Palavra Eterna sempre puxou a fila. Esta semana, conversando com algumas pessoas, uma pessoa que até cantou aqui, convidei o esposo, porque eu não tenho contato com ela, mas o esposo trabalha comigo. Falei, olha, vai lá, leva o seu filho. Ele falou, Jefferson, você não sabe como aquela igreja fez diferença na vida da minha esposa. Você não sabe como a minha esposa era difícil de lidar. Mas quando nós chegamos naquela igreja, pastor Jefferson, ele é um dos líderes meu lá no trabalho. Ele falou que essa igreja fez diferença na minha vida. Fez diferença na sua vida, meu querido? Se fez diferença na sua vida, dê um aplauso a Jesus por isso. O Jordão precisa ser atravessado e uma nova etapa para nós. Parece que nós saímos de um quarto, como eu tive uma visão. Parece que nós saímos de um lugar e agora a nossa visão ampliou. E Deus falava no nosso coração. Era 19 anos que se passaram, mas existe uma eternidade. Não é só 19 anos, é uma eternidade para nós. 19 anos de travessia, 19 anos de desafios, de lutas, mas de vitórias, de batalhas sim, mas de vitórias. 19 anos acreditando que Deus sempre esteve à frente desse lugar. Eu não acompanhei os 19 anos, mas estive aqui nos últimos 8. E como aprendi aqui? Aprendi a ser um homem, aprendi a ser um marido, aprendi a ser o pai do Samuel. E Deus nos deu a oportunidade de ser um pastor auxiliar aqui. Meu Deus, que alegria, Deus, que alegria. Ontem, meu Deus, não tenho como não contar isso. Ontem nós aqui no ensaio, e o pastor como sempre correndo para todo lado, buscando computador, buscando as coisas. E a Maria, a filha do árbitro, foi correndo, pastor, venha cá. Eu falei, já vou, estou pegando aqui. Ela falou, é agora, pastor. Amados, ontem no ensaio, nós ensaiando o louvor, eu estava operando a mesa de som. A porta estava entreaberta, porque o calor, você sabe que aqui é intenso. No comecinho do ensaio a porta estava entreaberta, e na primeira música entra uma mulher correndo, desesperada dentro da igreja, pedindo uma oração. A Érica correu, abraçou a mulher, orou por ela. A Maria estava correndo, pastor, vamos lá, pastor. Eu fui lá, orei pela mulher. Ela falou assim, olha, eu estou passando um momento muito difícil, mas quando eu passava em frente a esse lugar e vi essa porta aberta, eu senti vontade de entrar. Meu querido, essas portas não são abertas à toa. Esse lugar não foi escolhido à toa. 19 anos atrás, numa mesa de pano de renda, não foi aberta à toa, foi para que eu, você e outras muitas pessoas que entrarão por essas portas desesperadas, mas encontrarão na Pra Sempre um Deus capaz de mudar os resultados da sua vida. Vale a pena, meu amado, vale a pena, meu apóstolo, vale a pena passar perigos na Dutra, vale a pena correr de um lado para o outro. Vale a pena, tudo que o Senhor está passando vale a pena. A mulher entrou correndo e falou, eu estava na rua,
E ela nem de Cruzeiro, ela é de Lorena. Já passei pro Ziel. Eu sou de Lorena, passei aqui em frente e senti vontade de entrar. Me desculpa atrapalhar vocês. A mulher chorava copiosamente. Meu amado, esse lugar não está aberto à toa. Deus sempre esteve à frente, 19 anos de alguns momentos sem entender nada, mas acreditando que o Deus da para sempre está sentado no alto e no sublime trono. Há cidades e lugares novos para nós acessarmos, sim ou não, meu querido? Há cidades e lugares novos para nós acessarmos, sim ou não? Há lugares para nós acessarmos. E já é a minha oração há quase um mês, Pai. Nos mostra, Pai, indica, Pai, aponta, Pai, levanta. Deus tem lugares que nós ainda não acessamos para nós conquistarmos para Ele. Terceiro, precisamos saber que a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Que bonito fosse se a vitória chegasse na nossa mão, nós sentados. Que lindo seria se nós estivéssemos sentados e tudo chegasse na nossa mão. Nós seríamos um desses playboys gospels. Nós seríamos um desses que esperaríamos os resultados sentado. Quem conseguiu um emprego aqui sem entregar um currículo? Quem conseguiu amém, glória a Deus, que benção. Quem conseguiu aqui uma cura para uma doença sem procurar um médico ou orar a Deus para que te curasse? Amado, nós sempre temos uma promessa de Deus em nossa vida, mas nós precisamos agir, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Amém. Nós precisamos agir. A promessa é de Deus, sim ou não? Mas a ação é nossa. O agir é nosso. Nós precisamos agir. No caso de Josué, o Senhor havia garantido a conquista da terra a Moisés. Tinha garantido. Mas imagina nós aqui, apóstolo Paulo Henrique, no meio de todo o furacão, se vai ou se fica, se vem ou se... E se ele ficasse parado? A palavra de Deus hoje não alcançaria aquela mulher que entrou correndo ontem aqui. Não alcançaria. Que lição é isso para nós? Nós temos que tomar a vida cristã. Ela é um equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade das nossas atitudes. Quem quer ser próspero aqui, diga amém. Mas você precisa dizimar e ofertar na obra do Senhor. Você sabia que o ato de dizimar e ofertar é uma atitude que destrava na sua vida espiritual? Você orar a Deus e clamar a Deus na sua casa, bênção, glória a Deus. Agora você tem que ter uma atitude. Não tem como você ser próspero sem ter uma atitude de generosidade e cumprir um princípio da palavra de Deus. Diga amém. Diga amém. Quarto, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Olha só o que diz versículo 3: todo lugar que pisar a sola do seu pé, vou-lo tenho dado, conforme declarei a Moisés. Aqui é um princípio da palavra de Deus. Pastor, mas eu entrei numa família. Amado, não era para você entrar, mas agora que você entrou, pisa lá e toma posse. Pastor, o lugar que eu estive, amado, eu trabalhei com maçom 10 anos da minha vida. Eu trabalhei 10 anos da minha vida. A pessoa falava assim: vamos comigo na loja hoje. Eu falava não. Vamos comigo na loja hoje, rapaz? Eu falava não. Vamos comigo na loja hoje? Eu falava 10 anos. 10 anos a pessoa nos convidando e eu falava para ela não. Ela teve esses dias com um dos nossos membros aqui na praia, encontrou na praia. E ela falou para um membro nosso, falou: nossa, o Jefferson está lá com vocês, eu estou vendo que ele é o pastor, acompanha a rede social dele. Você sabe que ele esteve comigo 10 anos. Ela falou para um dos nossos membros aqui na praia, esses dias. O membro veio falar para mim: pastor, teve lá comigo a sua patroa antiga lá, e falou que você teve com ela 10 anos, e contou como o senhor foi 10 anos lá. Meu querido, todo lugar aonde você pisar na planta dos seus pés, Deus vai te dar, porque Ele garante na sua palavra. A Josué ele falava: olha, aonde você pisar a sola do teu pé, eu te darei. Antes de atravessar Jordão, Josué recebeu uma visão clara de Deus, de qual era o seu propósito. De qual era o seu propósito. Essa visão não era apenas sobre entrar numa terra.
Essa visão não era para entrar em um lugar bonito. Essa visão era sobre cumprir um propósito. Manter a igreja aberta, as portas de uma igreja aberta, não é um status para dizer que fechou, ou para dizer que agora fechou. Não, é para cumprir um propósito que Deus colocou em nosso coração. A igreja do Senhor na face da terra não é um status, é um propósito. Quando a igreja do Senhor entra para status, acontece o que nós vemos na mídia por aí. Pastores usando da lã das ovelhas, pastores fazendo coisas que não deveriam com o dízimos e as ofertas das ovelhas. Mas, meu querido, quem olha para sempre pode olhar as paredes pintadas, pode olhar a excelência dos instrumentos e da sonorização que nós temos, a excelência que o nosso apóstolo nos orienta a ter. Eu quero convidar você depois a entrar nas salas aqui do fundo, você que ainda não foi. Terminando o culto, vá lá ver como as salas ficaram, mediante o desafio que você aceitou participar. Meu querido, a Pra Sempre sempre teve a honestidade, a hombridade de colocar a obra em primeiro lugar. A obra em primeiro lugar. Quantas pessoas que usaram desse altar para colocar a sua vida em primeiro lugar caíram? Porque Deus, Ele não deixa a sua obra ser usada. Deus não deixa a sua obra ser manipulada. A obra de Deus, amado, é algo santo. E Deus fala para Josué: olha, onde você colocar a planta dos seus pés. Essa visão era um propósito divino. O teu chamado não tem a ver só com você. O teu chamado tem a ver com um propósito maior. Apóstolo, o teu chamado não tem a ver só com o Senhor. O teu propósito, o seu chamado tem a ver com um propósito maior. Apóstolo, é a mão que está sobre os ministérios que alcança todo o Vale do Paraíba. Meu querido, esteja preparado para isso. Esteja preparado para que Deus cumpra essa oração na nossa vida. Por isso, faça com dor, faça com às vezes chorando, mas faça, insista. O propósito de Deus é maior. Quantas épocas nós passamos? Eu peguei algumas. Quantos lugares nós pisamos? Eu peguei alguns. Eu estive em algumas das igrejas. Eu toquei em algumas das igrejas. Não entendia o porquê de algumas coisas nesse tempo, mas Deus sempre mostra para nós que o lugar aonde nós estamos é nosso. O lugar aonde nós estamos, as pessoas podem até olhar, e é algo interessante que nós ouvimos, podem até querer copiar, mas somos nós que fizemos primeiro. Podem até querer ser igual, mas fomos nós que fizemos primeiro. Josué sabia o que fazer e aonde ir, e porque ele estava atento à direção do Senhor. Esta lição aplica em nós. Sem uma visão clara do que Deus quer para a nossa vida, qualquer lugar é lugar. Sem uma visão clara do que Deus quer para mim, qualquer lugar eu posso exercer o que eu faço. Eu não posso exercer o que eu tenho que fazer aqui. Deus te chamou para esse ministério, amém ou não amém? Deus te chamou para esse ministério, amém ou não amém? Meu querido, Deus te chamou para esse lugar, para que Deus prospere a sua vida neste lugar. Eu sou prova viva disso, de votos que eu fiz nesse lugar quieto, calado, e que Deus fez prosperar na minha vida. Ofertas que nós colocamos, financeiras e espiritualmente, nesse lugar. Eu lembro, apóstolo, que no auge de tudo que acontecia, eu vinha da fábrica, sozinho, quieto. Eu entrava dentro da igreja e me ajoelhava aqui onde a Rosa está, e falava: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Esse lugar é do Senhor. Essa casa é sua. Esse lugar foi levantado pelo Senhor. Não foi uma, não foi duas.
Foi vários dias que eu estive clamando ao Senhor, pedindo a Deus a misericórdia. Esse é o erro de muitos que atrasam o plano de Deus, não sabem para o que foram chamados. E aí querem vestir qualquer armadura, querem estar em qualquer lugar, menos aonde Deus te chamou para estar. E Deus te chamou nesse momento, nesse lugar, para fazer algo que só você pode fazer. Glória a Deus por todos os voluntários que estão aqui, amém ou não amém? Glória a Deus por todos os voluntários que estão aqui trabalhando com amor e com zelo pela obra do Senhor. Que o Senhor te recompense ainda mais e mais. Deus tem um propósito para cada um de nós. Fique de pé, quero orar pela sua vida. O que Deus tem para fazer não acabou. Deus ainda tem coisas grandes a realizar nesse lugar, amém ou não amém? Nossos sonhos, nossos objetivos, nossos planos, nossas metas, até o ano que nós vamos trilhar, o ano que vem, eu tenho certeza que Deus fará valer e será fiel para conosco mais uma vez. Quem avançou esse ano e quem avançou esse ano em alguma área da sua vida, levante a sua mão. Meu querido, unanimemente todos levantaram a mão, porque todos nós avançamos em alguma área na nossa vida. Então o ano de avançar foi real para nós, E ainda falta 2 meses, e quem quer avançar nesses 2 meses? Amado, quem quer avançar nesses 2 meses? Quem quer avançar nesses 2 meses? Dê um passo à frente, venha até aqui, nós queremos fazer uma oração. Vou chamar o meu apóstolo aqui para nós orarmos juntos. Meu querido, falta 2 meses para o ano terminar. E você precisa avançar em alguma área da sua vida. Eu não vou dizer qual área, você sabe qual área. E Deus precisa que você passe esse Jordão, que você ultrapasse essa barreira. Eu não sei se é um emprego, se é empresa, se é alguma coisa que está travado na sua vida, mas nessa noite Deus deseja que você avance. Falta 2 meses, e nesses 2 meses Deus fará você avançar mais do que nos últimos 10. Quem crê assim, levante sua mão. Pai, no nome de Jesus, quando nós cantamos uma canção, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus dessa casa, desse lugar. Pai, eu sei que existe 2 meses, Deus, nesse lugar, para nós avançarmos em áreas, Pai, em lugares, Senhor, em ambientes, Pai, familiares, financeiros, do nosso emprego, Pai. Deus, pessoas que precisam melhorar financeiramente, eu sei que nessa noite o Senhor é o Deus que pode abrir as portas. Pai, pessoas que planejam o ano que vem entrar numa faculdade, e o Senhor pode realizar esse sonho. Deus, eu sei que são pessoas aqui que existem sonhos, Pai, de relacionamentos, casamentos, Pai, casamentos desfeitos nesses últimos 2 anos, mas que nós profetizamos que o Senhor é o Deus, Pai, que trará de volta a felicidade nas casas. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é o Deus que alcança, Pai, os corações nessa hora. Vidas, Pai, que estão aqui, mas que estão clamando pelo irmão que está na sua casa. Vidas que estão aqui, Pai, mas que estão clamando pelo pai que está na sua casa, viciado, Pai, na bebida, nas drogas, mas que nessa noite o Senhor tem vitória para nós. Oh, Pai, no nome de Jesus, nessa noite opera, Senhor. Faça com que nós avançamos, Deus, esses últimos 2 meses, mais do que nós andamos nos últimos 10. Pai, no nome de Jesus, eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que nos fará avançar, que nos fará caminhar, Pai, em cima das incertezas. Mesmo, Pai querido, que inimigo plante dúvida, plante incertezas, nós sabemos que o Senhor é o Deus desse lugar. Pai, nós profetizamos dentro da Pra Sempre novos líderes, novos pastores. Pai, nós profetizamos médicos, juízes, advogados, pessoas, ó Pai querido, com condições de abençoar a Tua obra. Pai, nós profetizamos nesse lugar o alcance de vidas que estão perdidas nessa cidade. Pai, que os projetos possam alcançar vidas, que os projetos possam alcançar lugares, vidas, ambientes, Pai. No nome de Jesus nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti nessa noite, Pai. Abra o Jordão desse irmão, abra o Jordão dessa irmã e nos faça prosperar, porque o Senhor